Então esse jovem estudante de psicologia, que se apresenta como Júlio César, mas que eu chamarei de Jeff, porque é um nome mais curto e é o nome do canal dele, se propôs a destruir a ideologia de gênero com ciência num vídeo de mais de 1 hora de duração. E se eu, que estudei ciências biológicas na faculdade, tentar derrubar o vídeo dele com ciência? O vídeo começa com Matt Walsh questionando a tribo dos Lu, do Quênia, sobre pessoas trans, para mostrar como os papéis de gênero são bem estabelecidos em sua sociedade e estão ligados intrinsecamente aos órgãos reprodutivos da pessoa. Provavelmente para questionar o que a Rita Von Hunt disse no corte anterior sobre gênero ser uma exportação europeia. Eu não vou defender a Rita Von Hunt aqui, porque eu acho que se ela assistir esse vídeo, ela consegue se defender sozinha. Eu vou questionar o Walsh. Em primeiro lugar, o próprio Walsh é um típico americano patriota que considera abertamente os Estados Unidos como uma nação melhor do que as outras. The only thing that makes America's relationship to slavery unique is how comparatively quickly we abolished it. Pessoas trans já fazem parte da cultura americana, não importa quem introduziu isso na nossa cultura. Se nós aqui temos essa característica cultural e eles não têm, então na visão patriótica do Walsh, isso deveria ser um ponto contra eles e não a favor. Por que de repente um povo tribal do leste da África é referência de alguma coisa? Provavelmente deixaria de ser se analisássemos a cultura deles sobre casamento, por exemplo. Os Lu, de fato, têm uma estrutura social patriarcal, mas não são a única referência possível de povos antigos com uma organização social ancestral que permita um enfoque antropológico em questões LGBT. Outros povos do passado e alguns que continuam no presente apresentam papéis sociais bem próximos aos que nós, hoje, identificaríamos como os de pessoas trans. Existem grupos assim presentes hoje em dia em sociedades modernas pelo mundo que, na verdade, pertencem a tradições de séculos, como as Hijra, na Índia, e os Okama, no Japão. Sendo possível constatar na história dessas sociedades que essas pessoas sempre existiram. Voltando ainda mais no tempo e explorando mais regiões do planeta, é possível encontrar diversos exemplos de povos antigos que reconheciam gêneros além do feminino e do masculino. Embora as informações sobre sociedades antigas fiquem nebulosas, dificultando-se dizer exatamente como se configuravam os papéis de gênero desses grupos, mas ainda assim existem indícios de que eles reconheciam gêneros além do feminino e do masculino. Desses, quero destacar 2 que me soam particularmente interessantes: os Zenari, dos Citas, e os Winkte, dos Lakota. Os Citas foram um grande povo guerreiro da antiguidade, especialistas em combate montado, tendo combatido grandes generais cujos nomes figuram nos livros de história, como Dário, o Conquistador Persa, e Alexandre o Grande. Os Citas habitaram a região que hoje corresponde à Ucrânia e ao sul da Rússia, e seus genes hoje estão concentrados no centro da Ásia, entre a Rússia e o Paquistão, mas se dissolvem até o centro da Europa. O historiador Randy P. Conner conta que, entre os citas, havia um grupo chamado Enari, que eram biologicamente homens, mas usavam roupas femininas, falavam como mulheres e exerciam trabalhos femininos. Entre os trabalhos realizados pelos Enari, constavam rituais xamânicos com propósitos medicinais, acompanhados de música e uso de drogas. Em seu livro Black Sea, o historiador Neil Asherson conta que as origens dos Zenari estão provavelmente relacionadas à deusa cita Artimpasa, que é uma deusa andrógina e que tem o poder de mudar o sexo das pessoas. Asherson diz que os Zenari viviam o início de sua vida como garotos, do sexo masculino, mas assumiam sua identidade ao perceber que não conseguiriam ter relações sexuais. Me diz se isso não soa como se descobrir trans. Há uma possível alusão aos Zenari no romance paleolítico Os Filhos da Terra, de Jean Auel. No segundo livro da obra, O Vale dos Cavalos, o personagem Jondalar, adentrando ao clã desconhecido do Chamudoi, conhece um personagem identificado como Chamud, que é o curandeiro e também sacerdote do clã, fazendo remédios, cuidando de ferimentos e sacralizando as uniões matrimoniais deles. Até a passagem transcrita a seguir, o Chamud é tratado no masculino. O Chamud inclinava-se para a frente, falando de homem para homem. Os seus olhos brilhavam com o pensamento de uma mulher encantadora como Sirene. Jondalar, estupefato, abanava a cabeça sem compreender.
mas então um movimento de ombro revelou uma forma de masculinidade de natureza diferente, algo inexistente nele. O Shamood era mulher, mas não uma mulher que pudesse sentir-se atraída por ele ou por ela como algo mais que uma simples amizade. Com efeito, o poder do curandeiro adivinha de seus 2 sexos originais, mas esse era o de uma mulher com gostos masculinos. O Shamood voltou a dar uma sonora gargalhada. Na voz, nenhum sinal mais indicativo de seu sexo. Um pedido de compreensão humana no mudo diálogo e olhos nos olhos. O velho curandeiro então prosseguiu. Diga-me, John Dalar, qual dos 2 sou eu? Com qual você poderia unir-se? Alguns tentam, de um modo ou de outro, encontrar uma relação, mas raramente essas são duradouras. Os nossos dons não nos chegam simplesmente como bênçãos. Um curandeiro não tem identidade, exceto num sentido muito lato. Ele perdeu seu nome pessoal e encobre todo o seu eu para assumir a essência de todos. Há recompensas, mas normalmente nessas não se acha incluído o prazer de uma vida em família. Quando se é jovem, nascer predestinado não é necessariamente algo desejável. É difícil ser diferente. Às vezes, não se deseja perder a identidade, mas pouco importa, esse é o seu destino. Não há outra alternativa para aquele que leva ao mesmo tempo em seu corpo a essência do homem e da mulher. Qual é a identidade de gênero do Shamood? É uma pessoa trans? Um não binário? Um intersexo? A obra não deixa claro, mas também não deixa dúvidas de que é um personagem LGBT. A história de Filhos da Terra se passa 30 mil anos atrás, portanto muito antes de existirem os Citas. Mas como os Chamudoi habitam a atual Ucrânia, talvez Jean Orwell tenha concebido os Chamudoi como ancestrais dos Citas. Isso é debatível. O que é inquestionável é que ela retratou a relação cultural entre pessoas LGBT e funções religiosas dentro dos clãs que existiu em vários povos da antiguidade, incluindo os Citas. Portanto, uma escritora de romance pré-histórico reconhece que pessoas trans já existiam desde a pré-história. E antes que alguém acuse Jean Orwell de ser uma lacradora ou que o valha, é bom saber que esse livro foi escrito em 1982. Os Lakotas são um povo indígena da América do Norte e sim, eu disse um povo indígena. Não me venham com a frescura de politicamente correto de chamar de nativo americano. Os Lakota viviam originalmente na região dos Grandes Lagos, sul de onde é hoje o Canadá, e se espalhando pelo território de vários atuais estados do norte dos Estados Unidos, incluindo as 2 Dakotas, que receberam seu nome por causa desse povo. Os Lakota são grandes escaladores de montanhas e grandes caçadores de búfalos. O popular líder indígena da época das expedições para o oeste, Touro Sentado, pertencia a esse povo. A palavra da língua Lakota Winktie etimologicamente significa algo como aquele que quer ser mulher, e se refere a uma pessoa com anatomia masculina, mas características femininas. Embora a antropóloga Beatrice Medicine considere que a palavra Winktie pode se referir simplesmente a um homem gay, o antropólogo Walter Lee Williams, em seu livro The Spirit and the Flesh: Sexual Diversity in American Indian Culture, defende que a visão dos papéis de gênero na maior parte das sociedades indígenas da América do Norte vai muito além de sexo reprodutivo e que suas visões de mundo são muito mais receptivas à ambiguidade da vida. Medicine complementa que o papel dos Winktie se distancia de papéis tipicamente masculinos, como os ligados à guerra e combate, e se aproxima dos tipicamente femininos, como a confecção de roupas, ornamentos e artefatos. A percepção de um terceiro gênero é comum a várias sociedades indígenas na América do Norte, e se expressa em homossexuais, transgêneros e pessoas intersexo. O fato de vários povos, e não apenas os Lakota, terem essa percepção, originou o termo Two-Spirit, um termo guarda-chuva que envolve várias palavras em línguas indígenas para pessoas LGBT, e passa a ideia de que essas pessoas têm 2 espíritos habitando dentro de si, o espírito de homem e de mulher, que é uma coisa que os Lakotas de fato acreditam. O termo Two-Spirit se tornou tão popular que muitas pessoas sem ascendência indígena
o usam para referirem a si mesmas e você pode até colocar como sua identidade de gênero em apps de paquera. Com isso, eu concluo minha resposta ao pequeno trecho do Matt Walsh, que abre o vídeo do Jeff. Pode parecer muito tempo perdido para responder uma simples introdução, mas o fato de que pessoas trans sempre existiram, em qualquer época da história, em qualquer povo ou cultura, é tão importante que o tempo dedicado a deixar isso claro é justificado. Pessoas trans sempre existiram. Não são nenhuma invenção do pós-modernismo ou de alguma teoria da conspiração. Depois de uma introdução petulante em que Jeff diz que os fatos não ligam para os seus sentimentos, algo que eu espero que ele tenha em mente ao assistir esse vídeo, Jeff começa sua argumentação dividida em 5 capítulos. Qual é a semelhança do vídeo do Jeff com o livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir? Ambos têm um primeiro capítulo que se debruça sobre a biologia para tentar entender as relações de gênero, direcionando sua análise a animais não humanos. Simone de Beauvoir, que diferente do Jeff não tinha acesso à internet e diferente de mim não tinha estudos formais em biologia, faz isso muito melhor que o Jeff. São mais de 30 páginas concatenando extensivamente dados sobre diversas espécies de plantas, animais vertebrados e invertebrados, para que assim se tenha uma base biológica na qual apoiar o resto do livro, chegando a falar de teses bem avançados para a sua época, com a quantidade de cromossomos na determinação do sexo das moscas, que é mais complicada do que o XX e XY dos mamíferos. O que é aproveitável nesse capítulo de Beauvoir, para responder a esse vídeo, é a constatação mais ou menos óbvia de que o mundo natural é diverso. Em espécies diferentes, machos e fêmeas exibem comportamentos diferentes e que, portanto, se quisermos justificar os papéis de gênero da espécie humana pelo comportamento de outros animais, conseguiremos fazer isso qualquer que seja o papel que queremos defender. Por exemplo, Beauvoir cita a passividade sexual das fêmeas de grandes felinos, tigresa, leoa e pantera, que deitam-se servilmente para a imperial posse do macho. Mas cita também a fêmea do louvo-a-Deus, em torno da qual se cristalizou o mito da feminilidade devorante. Entretanto, Beauvoir alerta que não se deve deixar seduzir pelo prazer das alegorias. Beauvoir chega a traçar a evolução do entendimento humano sobre a fecundação, indo da ideia dos homúnculos dos gregos antigos, segundo a qual a hereditariedade era totalmente masculina, até estudos modernos de genética e citologia que mostram que o masculino e o feminino contribuem igualmente para a formação da prole. Ela escreve: o papel dos dois gametas é idêntico. Criam juntos um ser vivo em que ambos se perdem e se superam. Mas, nos fenômenos secundários e superficiais que condicionam a fecundação, é pelo elemento masculino que opera a variação de situação necessária ao novo desabrochar da vida, e é pelo elemento feminino que esse desabrochar se fixa em um organismo estável. Seria ousado deduzir de tal verificação que o lugar da mulher é no lar, mas há pessoas ousadas. Ela exemplifica tal dedução ousada em seguida com um filósofo francês do século XIX, que ela logo rechaça, classificando como jogo de analogias duvidosas e pseudo-pensamento. Beauvoir poderia muito bem ter usado dados biológicos para corroborar a conclusão final de seu livro, de que homens e mulheres devem afirmar sua fraternidade, mas ela era mais honesta e parcimoniosa que isso. E seguindo o próprio conselho, sua conclusão é: uma sociedade não é uma espécie. Nela, a espécie realiza-se como existência. Transcende-se para o mundo e para o futuro. Seus costumes não se deduzem da biologia. Os indivíduos nunca são abandonados à sua natureza. Obedecem a essa natureza que é o costume e na qual se refletem os desejos e os temores que traduzem sua atitude ontológica. Não é enquanto corpo, é enquanto corpos submetidos a tabus, a leis, que o sujeito toma consciência de si mesmo e se realiza. É em nome de certos valores que ele se valoriza. Não é a fisiologia que pode criar valores. Os dados biológicos revestem os que o existente lhe confere. Com isso tudo, quero dizer que conclusões sobre o que a biologia diz sobre gêneros devem ser tomadas com cautela.
Não que não possam ser feitas, mas, saindo de Beauvoir e entrando efetivamente nos argumentos do Jeff, vou mostrar que mesmo sem considerar esse adendo, ele ainda está errado. É uma tremenda ironia o Jeff dizer que a maior parte das pessoas que preza por esse tipo de ideia não estuda biologia, sendo que ele mesmo demonstra uma crassa ignorância em biologia ao longo do vídeo. Aqui fala uma pessoa que preza por esse tipo de ideia e que faz faculdade de biologia. Não sei se sou da maior ou menor parte, mas pelo menos o Jeff fez o favor de exemplificar que parte das pessoas que desprezam esse tipo de ideia também não estuda biologia. Antes de começar a apontar os erros do Jeff, ao citar os estudos científicos em biologia, gostaria de apontar que ele usa e abusa de uma tática comum a veículos de comunicação conservadores para parecer ter razão na internet. Citar as fontes, mas sem se importar com o que elas dizem. É só deixar um monte de links como referência que seu público se convence de que você está certo. Dia desses me deparei com um artigo da Fox News, também sobre pessoas trans, que estava cheio de hyperlinks de matérias que desmentiam o próprio artigo. Jeff faz a mesma coisa. Ele sabe que a imensa maioria dos seus ouvintes não vai lá checar as fontes. Só veem que ele tem fontes e por isso acreditam no que ele diz. Na verdade, desconfio que eu seja a única que tenha checado as fontes. Os estudos que ele cita existem, mas passam longe de corroborar o que ele defende. Logo no primeiro estudo citado no vídeo, o de Kallenberg, ele já erra 2 vezes. O primeiro erro é o próprio assunto do estudo citado. O estudo de Kallenberg não é sobre brinquedos, e sim sobre gravetos. Usando como fonte esse estudo, é dito: chimpanzés fêmeas preferem brinquedos tipicamente femininos e machos preferiam brinquedos masculinos. Acontece que chimpanzés brincam com gravetos, o que faz o termo Play Objects aparecer no nome do artigo. O que o estudo de fato mostra é que machos e fêmeas têm jeitos diferentes de carregar gravetos. E realmente, como ele diz, fêmeas carregam os gravetos como se fossem bebês. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com as preferências por brinquedos humanos. O segundo erro é a mistureba confusa que ele faz com o segundo artigo citado, o de Coops. O artigo de Coops sim é sobre brinquedos, mas não foi feito com chimpanzés, e sim com macacos rhesus. Portanto, ninguém concluiu nada sobre a preferência de chimpanzés por brinquedo nenhum. Corrigindo o artigo referenciado, que é o de Coops e não de Kallenberg, e corrigindo a espécie de macaco estudada, que é de rhesus e não de chimpanzés, agora a frase está certa? Só metade dela. O estudo de Coops mostra de fato maior preferência dos machos por ferramentas, mas não diz que as fêmeas gostam de bonecas. Pelo contrário, o estudo mostrou que as fêmeas também têm preferências por brinquedos tipicamente masculinos. Muito conveniente omitir essa parte. Agora vamos aplicar a parte do estudo de Coops com a qual o Jeff concorda e mostrar como isso está totalmente a favor da ideia de construção social e não contra. O estudo não mostrou 100% dos macacos rhesus tendo preferência por ferramentas. Pelo contrário, parte deles prefere brinquedos tipicamente femininos. É uma parte pequena, mas existe. Se humanos refletem esse comportamento, uma criança humana, um menino que prefira brincar de Barbie a brincar de Hot Wheels e tem essa preferência reprimida por pais e por outras crianças que chamam ele de mariquinha ou o que o valha, então ele está sendo compelido a uma construção social a qual não se adequa totalmente. Mostrar que a construção social de gênero tem bases biológicas é totalmente diferente de dizer que ela não existe. Em seguida, ele diz que a própria defesa da tese de que o gênero é uma construção social pode ser uma construção social. É óbvio que as ideias que uma pessoa defende podem ser uma influência de seu meio social, mas isso é irrelevante para averiguar a veracidade dessas ideias. Isso nós fazemos submetendo essas ideias à experimentação científica, que é o que eu estou fazendo e o Jeff finge que faz. Saindo dos símios e indo para as estatísticas, ao mostrar gráficos sobre a população LGBT nos Estados Unidos, ele diz: pessoas que se identificam com alguma ideologia de gênero, uma péssima escolha de palavras no mínimo. O que é se identificar com alguma ideologia de gênero? Ser LGBT? Então ele poderia dizer simplesmente pessoas que são LGBT.
A própria escolha de palavras insinua que orientação sexual ou identidade de gênero são socialmente influenciadas, coisa que fica explícita minutos à frente no vídeo, quando ele insinua que no Quênia ninguém é gay porque tem problemas maiores e que ser LGBT é uma falta de pensamento original, ou que essas pessoas são adolescentes querendo contrariar seus pais, como se a sexualidade ou gênero de alguém fosse definida pelas suas ideias. Isso é tudo o que nós negamos. Nós, defensores da causa LGBT, dizemos que a orientação sexual e identidade de gênero são intrínsecas e imutáveis. O vídeo do Drauzio Varela, que ele mesmo cita mais à frente no vídeo, diz isso com todas as letras. A sexualidade se impõe, não é influenciada pelo meio social. Mostrar que a maior parte das pessoas que se identifica como LGBT pertence à geração Z não contradiz isso em nada. Simplesmente a nossa sociedade se tornou mais tolerante com o passar do tempo, de modo que as pessoas mais jovens são as mais propensas a assumir sua identidade LGBT quando é o caso, porque sentem menos preconceito em seu meio. É exatamente a mesma coisa que em algum momento da nossa história aconteceu com pessoas canhotas. Quando o estigma sobre canhotos diminuiu, mais e mais pessoas saíram do armário e assumiram sua prevalência da mão esquerda, levando a uma explosão demográfica de canhotos que com o tempo se estabilizou. Se existem menos pessoas assumidamente LGBT entre a população mais velha, isso quer dizer apenas que tem mais gente no armário. Como é que essa interpretação simples dos fatos não passou pela cabeça do Jeff enquanto ele apresentava os dados e estatísticas? Jeff está flertando com a tese do contágio social, que não é uma hipótese com respaldo científico. Um estudo de 2022 mostrou que jovens com incongruência de gênero encontram menor receptividade entre seus pares e não maior, estando sujeitos a bullying e agressões. Portanto, mudança de gênero para maior aceitação não faz sentido nenhum. Outro estudo de 2021 analisou jovens trans individualmente para mensurar quantos deles assumiram sua identidade por contágio social, e não encontrou nada estatisticamente relevante. No Brasil, a maior parte das pessoas LGBT tendem a ter de 18 a 29 anos. Qual é exatamente a diferença? A geração Z começou em 1997. A pesquisa do IBGE é de 2019. Portanto, os que tinham entre 19 e 22 anos na época em que ela foi feita já eram geração Z. O dado condiz com o dos Estados Unidos. Portanto, o mesmo argumento pode ser usado. O mesmo argumento se aplica também à questão do ensino superior. Faculdades, sejam públicas ou privadas, são ambientes inclusivos em que as pessoas se sentem estimuladas a serem quem são. O mesmo argumento também serve para países africanos em guerra. Quando você está no meio de uma guerra, realmente sair do armário não é sua prioridade. O argumento de que os europeus não têm mais problemas, por isso inventaram as pautas LGBT para poder ter é uma visão rasa e porca de um fenômeno que faz todo sentido. Basta ser olhado com mais senso crítico. Sociedades com culturas diferentes terão visões diferentes sobre um fenômeno natural à experiência humana. Ele está certo quando, citando um punhado de tribos urbanas que são compostas em sua maioria esmagadora por jovens, diz que elas são fruto da busca do adolescente por uma identidade que lhe distancie de seu ambiente familiar. Não tenho nenhuma discordância quanto a isso. Só faltou ele dizer que ser otaku, gamer, furry e girl ou jogador de LoL não faz de ninguém LGBT. Até as tribos urbanas são socialmente construídas, mas a orientação sexual e a identidade de gênero, não. Era só ter analisado com um pouco mais de senso crítico os dados que ele mesmo trouxe que ele poderia ter chegado a essa conclusão. Na verdade, ser LGBT sequer é uma parte essencial da identidade de qualquer um desses grupos citados. Então eu nem sei exatamente o que ele está exemplificando. Mas dá pra dizer que esses grupos são mais simpáticos à causa LGBT e mais acolhedores com pessoas LGBTs, o que mais uma vez mira na falácia do contágio social. Orientação sexual e identidade de gênero também não tem nada a ver com formação de personalidade. Se o Jeff acha que o se identificar com alguma ideologia de gênero está relacionado à volatilidade da adolescência, o tempo vai provar que ele está errado.
Basta esperar uma década ou duas para ver se a proporção de LGBTs na geração Z vai diminuir ou aumentar. Como uma racionalista, eu compartilho da crítica de Jordan Peterson ao pós-modernismo. É justamente a rejeição ao relativismo absoluto dos pós-modernistas que me permitem discordar violentamente do Jeff. O crescimento do que os críticos chamam de ideologia de gênero não se deve ao ultra-relativismo dos pós-modernistas de que nada é verdade absoluta e, portanto, gênero é relativo. Pelo contrário, nós, racionalistas, nos estiamos na ciência, e a ciência pode muito bem demonstrar com todo o seu método e rigor que gênero é uma construção social e que o fenômeno da incongruência de gênero existe. Entrando no capítulo 2, começamos com análise de dados sobre personalidade de homens e mulheres. Aparentemente, não houve nenhuma preocupação em coletar dados sobre a personalidade de pessoas trans, então eu fiz isso para completar as informações do vídeo. A agradabilidade e o neuroticismo são traços da personalidade Big Five. Usar esses traços de personalidade como diferenciação entre homens e mulheres reforça a tese de que pessoas trans são do gênero que se identificam e não do gênero atribuído ao nascer. É um argumento a favor da chamada ideologia de gênero, e não contra. Por exemplo, esse estudo feito com 23 homens trans mostrou que seus níveis de neuroticismo são superiores aos de mulheres cis, e que aumentam com o tratamento hormonal. Ao mesmo tempo que o estudo corrobora que nosso cérebro é influenciado pelo sistema endócrino, também mostra que o gênero está no cérebro. Como Jeff disse que os traços de personalidade são diferentes em pessoas homossexuais, sem sequer desconfiar que o mesmo se aplica a pessoas trans. Esse estudo, conduzido por uma universidade italiana, comparou 31 traços de personalidade, indo muito além do modelo Big Five, entre pessoas dos 4 espectros da identidade de gênero: homens trans, homens cis, mulheres trans e mulheres cis. Como eu não estudo psicologia, eu não tenho a mais puta ideia do que quer dizer metade desses nomes. Quem estuda deve saber, mas eu posso ler os números e isso é suficiente para provar o meu ponto. Podemos ver que em 18 dos 31 traços citados, as mulheres trans estão mais próximas das mulheres cis, que compartilham sua identidade de gênero, do que dos homens cis, que compartilham seu sexo reprodutivo. Colocando as quantificações dos 31 traços de personalidade aferidos num gráfico, vemos que a linha azul, que representa as mulheres trans, está muito mais próxima da linha laranja, que representa as mulheres cis, do que da verde, que representa os homens cis. Ao fazer essa mesma comparação com os homens trans, o resultado já é bem diferente. No caso deles, os traços de personalidade parecem muito mais influenciados pelo sexo reprodutivo do que no caso das mulheres trans. Em apenas 10 dos 31 traços, eles estão mais próximos dos homens cis que das mulheres cis. Se eu fosse desonesta, eu omitiria essa informação e mostraria apenas o gráfico das mulheres trans, mas como eu não sou, eu não tenho nenhum problema em admitir que funções reprodutivas podem influenciar a personalidade. Ainda há que se considerar que, como o próprio estudo diz, tais traços podem ter sido desenvolvidos no início da vida, quando esses homens ainda eram lidos socialmente como meninas. De qualquer forma, se a conclusão de que sexo reprodutivo influencia a personalidade é verdadeira, então a conclusão que chegamos ao analisar o gráfico das mulheres trans, de que a identidade de gênero também influencia, tem que ser válida também. Isso prova clara e fortemente que a identidade de gênero é um fenômeno real e empiricamente verificável, não é apenas ideologia. Desenhando rapidamente 2 estereótipos de gênero que ele pensa estarem respaldados nos estudos apresentados anteriormente sobre símios não humanos, Jeff diz que as mulheres se importam mais com pessoas e com socialização, por isso preferem as áreas da saúde, e os homens, por preferirem a manipulação de objetos, optam por empregos nas áreas de STEM. Como eu já expliquei, não é exatamente isso que os estudos defendem, mas prossigamos. Ele tenta dar mais um respaldo a essa afirmação com um artigo do professor Slawomir Trus sobre as escolhas de graduação de homens e mulheres, que eu explicarei a seguir porque não respalda nada do que ele pensa. Respondendo a um tweet,
ele diz que não tem nenhum dado que corrobore que o patriarcado defina essas escolhas. Não apenas temos esses dados, como ele mesmo fez o favor de apresentar os dados 20 segundos antes de dizer essa besteira. Logo na introdução, o artigo de Truss cita exaustivamente uma série de estudos que corrobora que as expectativas de pais e professores sobre o desempenho de estudantes em determinadas áreas, de acordo com seu sexo, molda sim a preferência desses estudantes por essas áreas. Tenho quase certeza de que Jeff não leu o artigo de Truss, apenas usou ele para buscar uma resposta heurística. Papers não são uma leitura fácil. Eles são cheios de números, dados, estatísticas, siglas. O leitor despreparado facilmente se perde, sem conseguir entender direito o que o estudo está apresentando. Então, em vez de queimar neurônios tentando entender o texto, o leitor mediano tende a pular tudo isso e ir direto à parte mais importante do paper, a sua conclusão, onde espera que o cientista dê um resumo mastigado de tudo o que pode ser concluído de seus dados. Não tem nada de errado em fazer isso. O problema é que Jeff fez isso e ainda assim entendeu errado. Num dos parágrafos da conclusão do artigo, Truss diz: não se pode excluir que a fonte da seleção das áreas de graduação entre homens e mulheres seja não fatores estereotipados, mas em vez disso, determinantes biológicas e evolucionárias. Perceba que ele diz: não se pode excluir, e não conclui-se de nossos estudos que cientistas precisam ser cautelosos em suas conclusões. Sempre há mais estudos a serem feitos, mais dados a serem coletados e analisados. Por isso, variáveis não podem ser excluídas. Portanto, essa observação de Truss está totalmente certa. Mas, perceba, é uma simples observação, não é a conclusão do estudo. Isso está no antepenúltimo parágrafo desse longo documento e é a primeira vez em que a palavra biológico sequer é usada nele. Esse estudo simplesmente não trata de tendências biológicas na escolha da graduação. Esse não é o objeto de estudo de Truss. Diga-se de passagem, Truss, diferente do Jeff, leu o artigo de Coops e ainda escreveu que macacos rhesus fêmeas não têm grande preferência por brinquedos femininos. Jeff teve 2 oportunidades de ler direito o que Coops descobriu e, mesmo assim, acabou passando essa informação errada. Mas alguém poderia imaginar que, depois de analisar exaustivamente os dados sobre escolha de graduação, os pesquisadores concluíram que qualquer influência cultural é desprezível nessa escolha e, por isso, só a biologia que conta. Não, essa ainda não seria uma conclusão científica. Provar que x não é igual a 0 é diferente de provar que y é igual a 1. Mesmo assim, simplesmente não é esse o caso. Em momento nenhum, o estudo de Truss diz que as influências culturais e os estereótipos de gênero são desprezíveis. Muito pelo contrário. Então agora eu vou fazer o que Jeff não fez, provavelmente por preguiça, e ler o que realmente o artigo diz sobre influências culturais nas escolhas de graduação, e não apenas 3 linhas da conclusão. Vamos nessa. O que o estudo realmente mostrou é que mulheres são mais influenciadas pelas expectativas de pais e professores do que os homens. Enquanto para moças, os fatores que mais pesaram na escolha de seu curso de graduação foi a expectativa dos professores sobre seu desempenho nas áreas de estudo escolhidas, para os rapazes, a própria percepção de talento com aquela área de estudos, bem como o tempo dedicado ao estudo dela, são fatores determinantes. Inclusive, o estudo mostra o que Truss chamou de um paradoxo na escolha de curso das moças. O bom desempenho numa área de estudo diminui e não aumenta a chance de uma mulher escolher a graduação naquela área. Ou seja, o estudo trazido pelo Jeff não apenas defende que estereótipos sociais determinem as escolhas dos cursos de graduação, como também mostra que mulheres são mais influenciadas pelos estereótipos do que os homens. Mesmo que consideremos a conclusão de que garotos tendem a se guiar mais pela autopercepção de suas capacidades, enquanto as garotas se guiam pelas expectativas alheias, nem isso escapa dos estereótipos de gênero. O que leva um garoto a se considerar bom em matemática? Um estudo conduzido pelos professores Victor Levy e Edith Sand, da Universidade de Warwick, mostrou que os vieses dos professores favorecem fortemente os garotos e prejudicam as garotas.
Professores de matemática e física tendem a direcionar mais perguntas em aula a estudantes masculinos. Comportamentos ousados por parte dos garotos são incentivados, mas por parte das garotas são controlados, e quando um garoto tira nota baixa, os professores incentivam a se esforçar mais, enquanto as garotas é permitido desistir. Sandy e Levi admitem que é muito difícil mensurar o quanto fatores biológicos determinam o desempenho dos sexos em diferentes áreas de estudo. E por isso, o estudo se focou em fenômenos educacionais. Ninguém está dizendo que a biologia não influencia o que os homens e mulheres fazem na sociedade. O que os estudos dizem, além de qualquer dúvida, é que os estereótipos de gênero construídos socialmente definitivamente influenciam. Como Eileen Pollack conta em The Only Woman in the Room, até os 12 anos de idade, o desempenho das meninas em matemática é igual, se não superior ao dos meninos. Mas depois dessa idade, a falta de incentivo e estereótipos como de que mulheres não têm vocação para exatas se somam às oportunidades diferentes. Até mesmo David Gary, o psicólogo evolutivo que propôs a hipótese, ainda sem evidência substancial, de que o cérebro dos homens está melhor adaptado à navegação espacial devido à caça e que isso explica a prevalência masculina em ofícios de pilotagem de veículos, disse que isso não tem nada a ver com aritmética cognitiva. Não tem nada que indique que a preferência de homens por matemática e física seja evolutiva. Então o tweet que o Jeff respondeu de forma superficial e leviana está certo. Dito tudo isso, apesar do Jeff mostrar uma tremenda incompetência em leitura e compreensão de artigos científicos e ser apressado em conclusões bastante sexistas, a conclusão do capítulo 2 do vídeo não está errada. Personalidade e escolhas possuem um teor altamente genético e o social é uma expressão do biológico. Só convém acrescentar que esse biológico se expressa com um monte de influências socioculturais que pode sim ser mudada. Ao acusar a chamada ideologia de gênero de desconsiderar o biológico, convém tomar cuidado para que você também não ignore o social, pois os dois agem juntos. No capítulo 3, ele recomenda o vídeo de Drauzio Varela, que diz que poderia encerrar o assunto, mas que ele vai se aprofundar em coisas que o Drauzio não aborda. Que bom que ele reconhece que o vídeo do Drauzio poderia encerrar o assunto, porque ele diz exatamente o que nós dizemos. Ser LGBT é algo pré-determinado e não é escolha. Sobre a neurociência dos sexos, ele explicou rapidamente como a oxitocina e a serotonina influenciam a impulsividade dos homens e a sociabilidade das mulheres. A área do cérebro relacionada a essas respostas comportamentais é o núcleo do leito da estria terminal, ou BSTC na sigla em inglês. Entre a série de artigos científicos citadas como referência para esse capítulo, que eu tenho certeza que o Jeff não leu, está o artigo da professora Jessica Wiffer sobre a ação impulsiva, que explica como o BSTC é responsável pela ação da oxitocina. O que o Jeff não citou é que tomografias mostram semelhanças entre o BSTC de pessoas com a mesma identidade de gênero. O BSTC de mulheres trans é muito mais parecido com o de mulheres cis do que com os de homens cis, mesmo que seja um homem cis gay. Julie Baker, professora da Universidade de Liège, Bélgica, conduziu em 2018 um estudo fantástico sobre as rédeas neurais de crianças e adolescentes dos 4 quadrantes da identidade de gênero, usando ressonância magnética, e mostrou que as conectividades funcionais de garotas trans estão mais próximas dos de garotas cis do que dos de garotos, e o mesmo para os garotos trans. Baker menciona que estudos em neurologia corroboram a importância das redes cerebrais para a percepção do próprio corpo. Isso é simplesmente maravilhoso. Podemos corroborar empiricamente, com ciência e não com ideologia, que a identidade de gênero é real e faz parte da experiência humana. Apenas respondendo ao argumento muito satélite que pouco influencia nos pontos mais importantes da discussão, achei muito estranho Jeff dizer que lésbicas fazem sexo com menor frequência que casais gays ou heterossexuais. O artigo que ele colocou como referência para essa informação realmente diz isso, mas é um artigo de 2004, bem ultrapassado e que propaga o estereótipo do lesbian bad death. Não achei tradução em português para o termo, que é bastante homofóbico, e até a explicação do próprio artigo para esse fenômeno foi bem machista.
Qualquer estudo mais recente mostra facilmente que, na verdade, as lésbicas estão em primeiro lugar nas 3 configurações de casal possíveis no quesito satisfação sexual. Como esse assunto é pouco importante, eu não vou perder muito tempo tentando descobrir por que um artigo de 2004 traz números tão diferentes do resto do mundo. Até porque isso realmente não importa muito na discussão sobre as diferenças de sexos. Jeff também poderia explicar a qualidade dos relacionamentos lésbicos pela melhor comunicação e sociabilidade feminina que ele tanto defende. Qualquer posicionamento é possível quando você usa sua visão de mundo para explicar os fatos e não o contrário. Minha conclusão é que, para o capítulo 3, o Jeff fez a sua lição de casa sobre as diferenças psicológicas e cerebrais de homens ou mulheres, mas simplesmente se esqueceu de colocar pessoas trans no balanço ao buscar todos esses dados. Talvez a linha argumentativa dele seja que os defensores da ideologia de gênero neguem qualquer diferença intrínseca entre homens e mulheres e defendam que tudo é construção social, o que seria realmente um argumento bem anticientífico, mas se levado por essa linha, ele imaginou que apontar diferenças empíricas entre os sexos prova cientificamente alguma coisa. Ele deu um tiro no próprio pé, ao não perceber que tais diferenças empíricas também podem ser apontadas em pessoas trans. Então chegamos no capítulo 4, onde a ignorância em biologia do Jeff fica mais evidente do que nunca. Ele começa citando o gene egoísta de Dawkins e demonstra sua crassa ignorância em cosmologia para combinar com a ignorância em biologia, dizendo que logo após o Big Bang, a Terra era de tal jeito. O logo após dele corresponde a 9 bilhões de anos, o tempo que a Terra levou para se formar após o Big Bang. A forma como ele baseia as relações sendo simbióticas das bactérias para explicar os papéis de gênero do mundo moderno não está errada, é apenas um grande resumo, e o argumento dado a partir disso, de que os papéis de gênero não vão acabar de uma hora para outra, porque estão alicerados em milhões de anos de evolução, também está certo. E nenhuma feminista diz o contrário. Jeff deveria ter lido mais das autoras clássicas do feminismo, como Mary Wollstonecraft e Simone de Beauvoir, para perceber que elas não propõem algo surreal como uma igualdade estrita e imediata de homens e mulheres, e sim a maior liberdade das mulheres dentro de uma sociedade em que homens e mulheres façam suas respectivas atividades. E isso tem sido alcançado, como ficou claro até pelo exemplo da Noruega, que ele trouxe mais cedo no vídeo. Voltou a citar a desproporção de homens e mulheres nos cursos da área de saúde nas faculdades, mencionando sardonicamente que não são as forças malignas do patriarcado que forçam as mulheres a serem enfermeiras. Na verdade, as forças malignas do patriarcado, por algum tempo até impediram mulheres de cursarem enfermagem na faculdade. Depois de uma grande divagação sobre as tendências biológicas dos sexos e como elas influenciam fortemente as ocupações de homens e mulheres na sociedade, sobre a qual não tenho muito o que comentar, Jeff diz a maior bobagem, a coisa mais grotesca de todo o vídeo, um verdadeiro ataque à biologia como área de conhecimento científico, que nós somos mais parecidos com nossas mães do que com nossos pais, porque herdamos as mitocôndrias delas, mas não deles. Eu não consigo enfativar o quão absurdamente errado isso está. Isso é quase terraplanismo biológico. O DNA que fica nas mitocôndrias não sintetiza proteínas das nossas células. Ele serve apenas para a própria mitocôndria, que é um organismo por si só dentro de nossas células. O DNA mitocondrial não se manifesta nos fenótipos dos seres vivos pluricelulares como os seres humanos. Jeff poderia saber disso se tivesse lido com atenção seus livros de biologia no ensino médio. A fonte dada por essa monstruosidade é um vídeo do fantástico professor Sapolsky.
dando mais uma demonstração de que as fontes são citadas sem se importar com o que elas dizem. Chega a ser uma ofensa colocar Sapolsky como referência para uma baboseira dessa. Não apenas Sapolsky obviamente nunca disse nada que corrobore essa besteira sobre mitocôndrias, como ele também diz coisas que vão diretamente contra as ideias transfóbicas do Jeff. A region of the brain that shows a sex difference in its average size. Don't even worry about the name of this. It's called the bed nucleus of the striae terminalis. It's where the amygdala begins to send its projection into the hypothalamus. Another one of those gender differences. There's one type of neuron in there with a certain type of neurotransmitter where very, very reliably it is about twice the size in males than in females. Sufficiently so that even in human brains you could pretty confidently determine the sex of somebody by seeing the number of these neurons. You'll see I'm not even saying the name of the neurotransmitter, it's irrelevant. It's just another one of those differences, a dimorphism in a region of the brain, a really, really reliable one. And this was a study done by some superb neuroanatomists looking at transsexuals. And what they showed was very interesting, which was very, very reliably and a very powerful effect what you would see in their large sample size of transsexuals' brains post-mortem was people would have this part of the brain the size not of their sex that they were born with, but rather of the sex they insisted they always actually were. Okay, how many of you know about phantom limb syndrome? Okay. You are a guy with a penis and you get a certain type of penile cancer, and what's often done is your penis is excised, it is cut off, and about 60% of men who've had to have their penises removed because of cancer there wind up getting phantom penile sensations, which I don't want to know about. What you see, though, is when you take transgendered individuals who go from male to female, in other words, as part of it, having their penises removed, 0% rate of penile phantom sensation. Agora, ao capítulo 5. Realmente a biologia é uma das coisas mais incríveis do mundo, e foi por isso que eu resolvi fazer faculdade nessa área. A biologia fez muitas descobertas incríveis nas últimas décadas, inclusive descobertas sobre a sexualidade e a identidade de gênero, que nos ajudaram a compreender melhor o fenômeno da incongruência de gênero e da homossexualidade. Assim como anteriormente com o caso do tweet e do artigo de Strauss, é mais fácil para Jeff responder um comentarista aleatório da Jovem Pan com pouco conhecimento de biologia do que buscar o real conhecimento de biologia, com o qual ele evidentemente não tem afinidade e assim parecer o lado mais inteligente da discussão. O cara da Jovem Pan não está totalmente errado no que ele falou. Existe realmente um perigoso discurso biologizante com o qual devemos tomar cuidado. Ele é chamado de determinismo biológico e já serviu para justificar coisas como a eugenia. O ser humano é um animal, mas também é um indivíduo dotado de pensamentos que vive numa sociedade. Comportamentos humanos não devem ser explicados apenas pela biologia, nem apenas pela sociologia, nem apenas pela psicologia. O ser humano é complexo e deve ser entendido como a soma de tudo isso. Desconsiderar essa complexidade e considerar apenas o biológico é um reducionismo burro e perigoso. Existem genes que aumentam o comportamento violento em indivíduos. Se fôssemos ser reducionistas e biologizantes, deveríamos concluir que a violência é normal para algumas pessoas e que a criminalização dela vai contra a natureza humana? Obviamente, para quem não entende nada de ciência, a biologia só é válida quando concorda com você. Mas essa é uma discussão que está muito longe de um programa de entretenimento polemizante de segunda categoria da Jovem Pan. Provavelmente, e vou ficar no provavelmente porque não vou perder meu tempo assistindo Jovem Pan, o cara que falou em discurso biologizante estava respondendo à ideia de que apenas o sexo reprodutivo define o gênero do indivíduo. O que eu estou demonstrando e continuarei demonstrando que é uma tese falha mesmo da perspectiva biológica. Então ele está certo quando diz que o argumento da biologia não pode mais ser usado. Jeff diz que esse tipo de discurso
leva muitas crianças e adolescentes saudáveis a fazerem decisões irreversíveis em seus próprios corpos. Não é citada nenhuma fonte para isso, nem mesmo para distorcer como de costume, porque não tem fonte para uma informação que está simplesmente errada. Não se faz nenhum procedimento irreversível em crianças e adolescentes. Quando falamos em crianças e adolescentes trans, reconhecemos, e com respaldo científico, que o fenômeno da incongruência de gênero também ocorre nessas pessoas de pouca idade. Nenhum procedimento invasivo e permanente é feito em menores de 16 anos. Nenhuma cirurgia, nem tratamento hormonal. Conservadores frequentemente alardeiam que esses procedimentos sejam feitos em crianças para propagar o pânico moral, porque pânico moral dá cliques. Alguém que diz que se propõe a responder alguma coisa com ciência não deveria se deixar levar por esses clickbaits. A descrição do procedimento de faloplastia tem como objetivo chocar o ouvinte para repudiar a prática. Tal artifício retórico revela uma falta de empatia. Se o procedimento da faloplastia soa repulsivo à maioria das pessoas e não é algo feito para salvar a vida do paciente, pelo menos não diretamente, então por que pacientes trans se submetem a esse procedimento? Imagine o nível de desconforto com o próprio corpo, o incômodo constante ao qual a pessoa está sujeita para aceitar um procedimento desses. Embora seja verdade a afirmação, baseada numa busca no Twitter, de que a faloplastia gera complicações diversas, também é verdade que esse procedimento tem uma alta taxa de satisfação entre os pacientes depois de feito, que apenas 3% das pessoas trans nos Estados Unidos passam por esse procedimento e que avanços na medicina têm tornado as referidas complicações menos comuns. Para que haja menos complicações e o procedimento seja mais eficaz, é necessário mais pesquisas médicas sobre o assunto e não marginalização dele como um tabu ou como repulsivo. Os profissionais de medicina e psicologia podem até saber do que estão falando, mas o nosso pequeno estudante de psicologia aqui com certeza não sabe. Ele está dando a entender que a própria ideia de disforia de gênero toda se baseia num apelo à autoridade. Acredito que a essa altura do vídeo eu já tenha dado argumentos mais que suficientes de que isso não é verdade e que esse é um fenômeno empiricamente verificável. Na mesma frase, também traz um espantalho de que os profissionais que falam em disforia de gênero dizem que homens podem virar mulheres quando quiserem. Absolutamente ninguém diz isso. O que nós dizemos é que a identidade de gênero é intrínseca e imutável. A pessoa é o que é, homem ou mulher, cis ou trans, isso não pode ser mudado. Por mais que o sexo reprodutivo seja imposto como a identidade de gênero da pessoa, isso está amplamente respaldado pela medicina e pela psicologia. Aqui é usado um dos argumentos mais comuns na discussão sobre direitos trans, o mito da desistência, resumido em uma frase. Se você simplesmente deixar adolescentes serem adolescentes sem fazer qualquer tipo de intervenção médica, química ou cirúrgica, esses mesmos adolescentes simplesmente vão continuar se desenvolvendo naturalmente. Essa frase já é problemática por falar em intervenções químicas e cirúrgicas que não são feitas em adolescentes, como já foi dito aqui. Mas enfim, vamos aos estudos. Felizmente, enquanto eu trabalhava no roteiro desse vídeo, Drew, do canal Genetically Modified Skeptic, é formado em psicologia e tem mestrado em sexualidade humana. Lançou 2 vídeos desmentindo essa ideia. Como o Drew consegue responder a esse argumento muito melhor do que eu, e pelo bem do ceticismo, me permitiu usar argumentos dele à vontade. O que eu farei aqui será seguir de perto a argumentação dele, mas recomendo assistir aos 2 vídeos a quem entender bem o inglês. Drew e Jeff citam o mesmo documento para defender que a psicologia reconhece o fenômeno da incongruência de gênero, o DSM. É com o DSM que se começa a achar as inconsistências no estudo de Stinsman, a primeira fonte usada para defender esse mito. A introdução do estudo fala de uma amostra de 246 crianças e adolescentes com disforia de gênero e dos quais apenas 39 continuaram com o diagnóstico depois da adolescência, ou seja, mais de 80% desistiu.
Esses números foram tirados de outros estudos anteriores. Dos 10 estudos referenciados por Stinsma, 7 são anteriores a 1994, quando o DSM-4 padronizou o diagnóstico de disforia de gênero. Ou seja, esses pesquisadores sequer tinham bases bem definidas para determinar se a criança ou adolescente tinha disforia de gênero ou não. Esse mesmo problema é verificado também no segundo estudo citado pelo Jeff, conduzido pelo professor Kenneth Zucker, que não quer largar o osso de jeito nenhum que está errado sobre incongruência em crianças. Pois, segundo a introdução do próprio estudo, os diagnósticos foram feitos em 1989, seguindo os critérios para desordens de identidade de gênero, porque o termo disforia de gênero nem era padrão na literatura ainda. Mas vamos falar mais de Zucker mais tarde. Voltando para Stinsma, dos 127 jovens acompanhados pelo estudo, 80, ou seja, os 63%, não voltaram à clínica para continuar seu acompanhamento de disforia de gênero e por isso foram considerados desistentes. Não há uma evidência empírica de que eles tenham deixado de ser disfóricos. Existem infinitos outros motivos possíveis para eles não terem voltado à clínica, o que já constitui uma falha metodológica no estudo. Estudos mais recentes e com melhor compreensão do que é o fenômeno da incongruência de gênero mostram números de desistência muito menores, longe de corroborar o estudo de Stinsma. O estudo de 2022 pelas professoras Christina Oslon e Lily Durwood, que acompanhou 317 crianças disfóricas, menores de 12 anos em 5 anos após sua transição social, mostrou uma persistência de 94%, e apenas 2,5% retornando ao gênero atribuído ao nascer. A conclusão é que detransições são infrequentes e que pessoas que transicionam socialmente cedo tendem a continuar com ela. Contudo, obviamente, detransições continuam existindo e algumas pessoas que se identificam como trans na juventude detransicionam em algum momento. O que leva alguém a desistir da transição e voltar a abraçar seu sexo reprodutivo? De acordo com The Report of US 2015 Transgender Survey, apenas 5% dos detransicionados o fez por incompatibilidade com a transição. As causas mais comuns para a detransição são discriminação, pressão de familiares e busca por emprego. Ou, para colocar tudo em uma palavra só, transfobia. O que mais leva pessoas a detransicionar é evitar a transfobia, e a maior parte dessas pessoas faz isso apenas temporariamente, pois, como já foi dito, a identidade de gênero é imutável. Embora essa parte da discussão seja sobre crianças e adolescentes que não fazem cirurgias de afirmação de gênero, acho interessante acrescentar que esse número de 5% é coerente com o que a maioria dos estudos que acompanham pacientes trans após a cirurgia mostram sempre porcentagens de satisfação com o procedimento acima de 90% e de arrependimento entre 1% e 4%. Além do estudo de Stinsma, Jeff cita também outro estudo, em que 87% desistiram da transição. É interessante que, mesmo sendo um estudo conduzido por Zucker, um dos maiores opositores da transição infantil no meio acadêmico, ele ainda assim diz que dos 139 pacientes estudados, apenas um apresentou disforia de gênero antes da puberdade, e ele estava entre os 13% que não desistiu. Jeff diz ainda que a prevalência de autoginefilia entre os desistentes desse estudo faz ele imaginar que grande parte das pessoas mutiladas ou castradas são apenas LGB. Não basta pescar um estudo de um cientista que concorda com você para que ele apresente números que te agradem. É preciso também extrapolar o estudo e dizer coisas que vão além do seu escopo. Nenhum dos 139 garotos estudados por Zucker sequer tomou bloqueadores hormonais. Ninguém foi mutilado nem castrado para chegar a essa conclusão. Não. É a mais completa verdade que, na busca por soluções simples e rápidas, pessoas tendem a ignorar os efeitos colaterais delas. Se com isso o Jeff está insinuando que devemos ser cautelosos ao fazer procedimentos invasivos de transição de gênero, ele pode ficar tranquilo, porque nós estamos muito bem cientes disso e as diretrizes dos hospitais e órgãos de saúde já incluem essa cautela.
a sua incongruência. A incongruência de gênero é uma coisa muito específica que eu lhe digo, eu não tenho capacidade de diagnosticar. Quem diagnostica é o professor Sadé, é o grupo dele, que tem experiência de mais de 30 anos com isso, mas nós não fazemos esse diagnóstico. Nós acompanhamos essas crianças e a condição para que o nosso grupo de endocrinologia acompanhe, a condição sine qua non é que ele esteja acompanhando o grupo do professor Sadé. Ele tem que estar no Antigos. Se ele se desliga do Antigos, automaticamente ele é desligado do nosso grupo, porque nós não lidamos com diagnóstico. O que nós fazemos é simplesmente atrasar essa puberdade. Nenhum tratamento físico é feito antes de um intenso tratamento psicológico. Seguindo esse argumento de que não apenas os pacientes, mas também os médicos tendem a buscar soluções rápidas e fáceis, ao menos poderíamos excluir dessa categoria as cirurgias de afirmação de gênero, porque elas não são nem fáceis nem rápidas. São extremamente complexas e exigem tanto preparo médico que às vezes faltam médicos qualificados para atender a demanda. Citar o vazio existencial como uma alternativa para a incongruência de gênero é pedante e pseudocientífico. Se o vazio existencial é algo que ocorre em todos os seres humanos em toda a história, então por que nem todo mundo tem disforia de gênero? A disforia de gênero é um problema específico da pessoa e por isso devem ser tomadas medidas específicas para ele. Colocar o budismo, taoísmo, Heidegger e Platão no meio do nada só para ostentar algum conhecimento de culturas diversas poderia até soar como um reflexo de um grande gosto por esses assuntos e uma vontade de falar deles. Mas essa impressão só seria genuinamente passada se esse vídeo já não estivesse cheio de erros. Como esse é o caso, soou só como pedantismo mesmo. O argumento levantado a partir desse conceito é que alguém pode ter pensado que era trans, fez transições irreversíveis, para só depois descobrir que era só vazio existencial, então já era tarde demais. Tarde demais pra quê, meu Deus do céu? Nenhum desses jovens fez nenhum procedimento irreversível. Não apenas nenhum dos estudantes trazidos mostra isso, já que nenhum dos pacientes fez transição além da social, como a já mencionada alta taxa de satisfação entre os que fazem a transição hormonal e cirúrgica, mostra que esse cenário é, na pior das hipóteses, minoria da minoria. Em uma rápida listagem dos efeitos colaterais irreversíveis do tratamento hormonal, Jeff usa uma técnica retórica chamada galope de giz. Jogando várias informações rapidamente, fica mais difícil delas serem todas refutadas e assim você pode colocar facilmente informações falsas ou distorcidas furtivamente no meio delas. Entre os efeitos colaterais é citada a osteoporose, que não deveria ser citada por não ser irreversível, porque ela acontece apenas em adolescentes que tomam bloqueadores hormonais. Mas o tratamento hormonal cruzado aplicado em adultos reverte esse efeito e não existem diferenças de densidade óssea entre pessoas cis e trans quando adultas. No mesmo galope de giz, Jeff também incluiu o suicídio, mas eu falarei em detalhes sobre a questão do suicídio daqui a pouquinho. Não vou acrescentar nada sobre os outros efeitos colaterais citados, além desses dois, porque não tenho problema nenhum com o fato do tratamento hormonal ter efeitos colaterais. Todo tratamento médico tem, até mesmo anticoncepcionais tomados por mulheres cis para controlar o ciclo menstrual têm efeitos colaterais bem devastadores. Como eu já disse anteriormente sobre a faloplastia, pensar nos efeitos colaterais de um tratamento deveria alimentar a empatia e não a transfobia. Se a pessoa ainda assim se sujeita ao tratamento, mesmo com todos esses riscos, é porque a condição dela é muito onerosa e, portanto, a vontade de mudar algo em seu corpo é muito grande. Agora falaremos sobre suicídios. No mesmo galope de giz da osteoporose, ele enfiou no meio dos estudos citados o estudo de Erlandsen sobre tentativas de suicídio entre pessoas trans na Dinamarca. Estudo esse que não apenas não diz em momento algum que o tratamento hormonal está diretamente relacionado às tentativas de suicídio, como diz que o preconceito e a discriminação que pessoas trans enfrentam cotidianamente em suas vidas é um agravante de tendências suicidas e propõe banheiros e vestiários mistos como parte da solução.
Será que um crítico da ideologia de gênero seria a favor dessa proposta? É quase surreal que o Jeff abra a boca para falar em grande falta de evidências de que transicionar cause alguma melhora na sua saúde mental. Temos muitas evidências do contrário, que eu acredito já terem sido suficientemente bem expostas até aqui. Me chama a atenção que enquanto ele fala essa barbaridade, a fonte dada é apenas Correction to Brainstorm e Pachankis. Fui verificar o link e a mais estranha de todas as referências fornecidas. Essa página não é um estudo científico e nem mesmo um artigo de divulgação científica. Não mostra nenhum número nem nenhuma metodologia. É um adendo publicado numa edição da American Journal of Psychiatry, ou seja, um texto escrito pelos editores da revista, e não por cientistas, com esclarecimentos sobre o conteúdo publicado naquela edição. Mas está escrito American Journal of Psychiatry ali em cima para dar credibilidade, e no corpo do texto está escrito: os resultados não demonstraram vantagem da cirurgia em relação a consultas subsequentes relacionadas à ansiedade ou prescrições ou hospitalizações seguidas de tentativas de suicídio. A declaração tão importante de que ele precisava. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma hipótese. Se você procurar no PubMed ou em qualquer outro compêndio de artigos científicos por Sex Affirmation Surgery and Suicide, você vai encontrar vários e vários artigos que mostram que a correlação das duas coisas é negativa. Que fazer uma cirurgia de afirmação de gênero diminui consideravelmente as tendências suicidas em pessoas trans. É sério, isso é demonstrado por tantos estudos diferentes, de forma tão consistente, forte e retumbante, que eu me recuso a citar um ou outro estudo como exemplo. Só faça a busca você mesmo e você vai confirmar isso. Obviamente, essa informação não é interessante para o Jeff. Então, para corroborar sua narrativa transfóbica, ele teve que usar a falácia da evidência suprimida, também chamada de cherry picking. Buscou ativamente por algum respaldo a ideia que ele já tinha. Não confunda cherry picking com viés de confirmação, porque cherry picking é muito pior. Viés de confirmação é a tendência da mente humana de guardar informações que estejam de acordo com a nossa visão de mundo e esquecer informações que confrontem ela. Viés de confirmação é passivo. Nós fazemos isso sem perceber. Já o cherry picking é ativo. A pessoa conscientemente põe de lado as informações inconvenientes encontradas pelo caminho até que encontre a sua cereja. Isso é, a informação que confirma sua crença, e só então leva alguma informação em conta. Eu imagino que o Jeff tenha passado vários minutos, horas talvez, passando por várias páginas do Google em busca de algum site que passasse credibilidade científica e que dissesse que a tendência ao suicídio aumenta com a cirurgia, para então poder usar isso como fonte no vídeo. Foi assim que ele chegou à página do adendo. Terminada a minha hipótese, agora vou explicar por que o American Journal of Psychiatry trouxe essa frase e por que ele não corrobora com a tese de que a cirurgia não melhora a saúde mental dos pacientes nem diminui as tendências suicidas. Em outubro de 2019, os psiquiatras Richard Brainston e John Pachankis publicaram esse estudo sobre o uso de serviços de saúde mental por pessoas trans. Entre os dados coletados por eles estava o de buscas por tratamentos de ansiedade e hospitalizações por tentativa de suicídio de pessoas trans após a cirurgia de afirmação de gênero na Suécia, corroborando o que já é demonstrado por todos os outros estudos. Os dados mostram que, com o passar dos anos, após a cirurgia, essas buscas não apenas diminuem, mas diminuem pra caramba. Veja que depois de 4 anos da cirurgia, as hospitalizações por tentativa de suicídio são de 0%. Também é evidente que quanto mais o tempo passa, mais próximos são os números das pessoas trans, se comparadas com a população em geral. Coerentes com o que os dados mostram como todo cientista deve ser.
Brainston e Pachankis concluem que a transição hormonal e cirúrgica é benéfica a longo prazo e fecham o estudo dizendo que procedimentos de suporte a pessoas trans devem estar disponíveis nos sistemas de saúde pública. Com a publicação desse artigo em 2019, a revista recebeu cartas de leitores que expressavam algumas preocupações sobre os dados coletados nesse estudo. Uma das preocupações expressas foi que o grupo de controle para comparação com as pessoas trans era inadequado. Em vez de comparar as pessoas trans com a população em geral, o grupo de controle deveria ser de pessoas que apresentam incongruência de gênero, mas que não tenham feito a cirurgia. Respondendo a essas cartas, os cientistas então decidiram coletar mais dados e publicaram um adendo onde respondem às críticas recebidas nas cartas. Esse adendo está na edição de agosto de 2020, em cujo editorial essa situação é explicada e foi onde o Jeff conseguiu colher sua cereja. Jeff nem sequer colocou o link para o adendo, que traz os números e os dados coletados, só do edital da revista mesmo, que fala sobre o adendo. Será que ele sequer sabe identificar um artigo científico quando vê um? Essa tabela mostra os novos dados colhidos, comparando 1.018 trans operados com não operados, e realmente os números dos não operados estão um pouco melhores. Não muito melhores, mas um pouco melhores. E isso foi o que levou os pesquisadores a dizer que não encontraram diferenças significativas entre os dois grupos. Algo que foi transcrito no editorial encontrado pelo Jeff e usado de forma tendenciosa no vídeo. O que o estudo não disse em momento algum, nem no estudo original de 2019, nem no adendo de 2020, é que a cirurgia não diminui os transtornos de ansiedade e as tentativas de suicídio. Até porque o estudo original já tinha mostrado que diminui e muito. Ele disse apenas que não encontrou diferenças significativas entre esses dois grupos. Inclusive, na resposta às cartas, Brainston e Pachankis disseram que não achavam a comparação apropriada, uma vez que um grupo de pessoas com incongruência de gênero, mas que não realizou a transição cirúrgica, não é um grupo homogêneo e inclui tanto aqueles que estão buscando a transição cirúrgica e ainda não fizeram, quanto aqueles que não têm intenção de fazê-lo, mas que pelo bem da resposta à crítica recebida, fariam essa comparação mesmo assim. Entre os 1.018 não operados, 7 tentaram suicídio. Agora imaginemos uma pessoa trans não operada que esteja entre esses 1.011 que não tentaram suicídio. Caso não esteja buscando a cirurgia, não tem motivo nenhum para fazer a cirurgia e se somar aos 13 que tentaram suicídio. Da mesma forma, se um dos 7 que tentou suicídio está entre aqueles que estão buscando a cirurgia, mas não a realizou ainda, como já demonstrado no estudo principal de 2019, ao receber a cirurgia, suas chances de uma nova tentativa caem drasticamente. Nossa, a que ponto chegamos? Estamos falando sobre uma variável de 7 pessoas num apêndice de um artigo que defende os tratamentos para as pessoas trans, que foi republicado para responder a uma crítica de leitores e com a observação de autores do artigo de que a comparação é problemática. É porque isso foi o melhor que o Jeff conseguiu encontrar para defender a ideia anticientífica de que a transição não melhora a saúde mental nem diminui as chances de suicídio. Como sempre, ele está errado. Jeff conta de forma extremamente superficial a história de Zucker, com alguns prints da Wikipédia na tela, mas nenhuma fonte linkada. Zucker foi injustiçado, mas isso não faz ele estar certo. Querer transformar ele num mártir da liberdade de expressão é de uma ingenuidade tremenda. Recomendo 2 reportagens bem detalhadas sobre a história da demissão e do fechamento da clínica para quem quiser ler. É uma história longa demais para se contar aqui. Direi apenas que isso não teve absolutamente nada a ver com as descobertas de Zucker sobre a autoginefilia e sim com o mito da desistência, que era a diretriz de Zucker para seu trabalho na clínica em 2015, mas que, como já vimos, está bem ultrapassado.
Eu não acho que a demissão de Zucker tenha sido justa. Ela ocorreu sim por motivos mais políticos do que científicos, contudo, isso não faz ele estar certo. Quando Jeff diz de forma petulante que isso foi menos um ponto para a verdade e a liberdade de expressão, obviamente ele está se referindo à verdade que ele prefere, porque, como já foi mostrado, as teses defendidas por Zucker não são corroboradas pelos estudos científicos mais recentes, e é pelo falseamento de teses que a ciência avança em direção à verdade. Sobre a liberdade de expressão, ela não foi ameaçada, e sim garantida. Os ativistas que pediram a remoção de Zucker da conferência em 2017 também têm sua liberdade de expressão de dizer que ele não deveria ser ouvido. Os organizadores da conferência não devem palanque a Zucker. Se eles concordaram com os ativistas que era inapropriado Zucker palestrar, eles têm o direito de cancelar a palestra. Zucker continua tendo sua liberdade de expressão para divulgar suas teses em muitos outros lugares, incluindo nas revistas científicas em que ele publica. Depois de literalmente desenhar uma caricatura de uma militante canceladora de Twitter, em cujo estereótipo eu não sei se estou me encaixando, Jeff traça um paralelo entre os procedimentos cirúrgicos de transição modernos e as sangrias feitas por médicos do passado. Eu não tenho a menor dúvida de que as cirurgias que fazem hoje serão consideradas rudimentares em poucas décadas, quando a tecnologia evoluir e a ciência avançar ainda mais na compreensão do fenômeno da transição. Da mesma forma que as primeiras cirurgias de transição, como a feita pelo Dr. Magnus Hirschfeld, parecem rudimentares para nós hoje, as técnicas hoje atuais também evoluirão. É justamente com a maior aceitação de pessoas LGBT na sociedade, com mais discussões acerca de diversidade e saúde dessas pessoas, que essas pautas evoluem e melhorias nessas áreas são alcançadas. Fazer essa comparação com a medicina antiga pouco depois de ter citado vários efeitos colaterais da transição física de gênero, me passa a impressão de que ele insinua que esses procedimentos serão obsoletos no futuro e por isso não devem ser feitos no presente, o que já é um absurdo pelo evidente aumento no bem-estar das pessoas trans que eles proporcionam. Achar que a ciência não é confiável porque já esteve errada no passado é um erro comum de pessoas que desconhecem o método científico e não sabem que a ciência é autoaprimorante. A ciência se corrige com mais ciência. Isaac Asimov respondeu muito bem a esse raciocínio quando disse: quando os cientistas pensaram que a Terra era plana, eles estavam errados. Quando pensaram que a Terra era esférica, também estavam errados. Mas se você acha que um está tão errado quanto o outro, você está mais errado que os dois juntos. Encerrando o capítulo 5, encerram-se também os argumentos científicos, pois o capítulo 6 só apresenta um monte de divagações e fofocas histórico-filosóficas. Ele reduziu toda a teoria queer a uma dor de cotovelo dos intelectuais da escola de Frankfurt, baseado unicamente no fato de Judith Butler citar Foucault muitas vezes. Provavelmente, assim como o estudo de Truth, ele não leu o livro de Butler por ser técnico demais. Leitura difícil demais, então é fácil demais usar o Ctrl F e mostrar o quanto ela cita Foucault, argumento bem preguiçoso. Por terem dor de cotovelo, esses intelectuais teriam inventado suas teorias mirabolantes para chocarem o mundo, fazendo dele um arquétipo de seu papai autoritário. Eu não vou julgar se essa caricatura dos intelectuais de Frankfurt está certa ou errada, até porque eu acredito que egos feridos explicam boa parte da história humana. O que eu vou questionar é esse reducionismo. Butler nem mesmo foi a primeira a falar de gênero. Magnus Hirschfeld já falava em pessoas cis e pessoas trans décadas antes de Butler sequer nascer. Os vários estudos científicos citados pelo Jeff e por mim ao longo dos 2 vídeos, com a diferença de que eu sei ler artigos científicos, ele não sabe. Levam a questão do gênero à experimentação pelo método científico que se desenvolveu no século XX, principalmente pelos trabalhos de Karl Popper, um intelectual que não pertencia à escola de Frankfurt e não endossava o seu pós-modernismo,
mas sim ao Círculo de Viena, escola que divulgou o racionalismo crítico, que é contrário ao pós-modernismo, mas nem por isso deixa de romper com os paradigmas à medida que a ciência se desenvolve. A ciência continua evoluindo e descobrindo coisas novas que vão romper com os paradigmas do conhecimento que já estavam estabelecidos no passado. Você rejeita a filosofia da escola de Frankfurt. Muito bem, eu também rejeito, mas não precisa se tornar um negacionista científico por causa disso. Querer resumir todo um amplo campo de estudos que perpassa o biológico e o social e uma quase teoria da conspiração de intelectuais ressentidos demonstra uma imensa falta de ceticismo. O ceticismo é justamente o que racionalistas como Carl Sagan defendiam como um modelo de pensamento que livrará o mundo dos demônios da superstição. O vídeo do Jeff, por mais que se autopromova como defensor da verdade e dos fatos, que não se importam com seus sentimentos, definitivamente não contribui em nada com isso. É só mais um vídeo espalhando desinformação sobre a questão LGBT, que já é tão delicada. Desinformação essa que está convencendo cada vez mais um monte de transfóbicos na internet que vai acreditar nessas desinformações por puro viés de confirmação. Depois de tudo isso, devo parabenizar o Jeff pelo esforço de ter tentado respaldar cientificamente suas ideias, embora ele esteja errado. O fato de estar errado não diminui o trabalho de pesquisa necessário para se fazer um vídeo como esse. Em termos de convencimento, esse sem dúvida é o melhor vídeo transfóbico que toda a comunidade reaça e transfóbica do YouTube conseguiu produzir. E ainda assim, está errado. Está errado porque a verdade está do nosso lado e contra ela vocês não têm como prevalecer. Mas foi uma boa tentativa. Acabou!